Gente, hoje o assunto aqui no Cadê a Chave vai ser um pouco diferente daquilo que a gente costuma fazer. Hoje a gente não vai ser leve, não vai ser alegre, a gente vai falar de um assunto muito grave, muito sério, que é estupro. Se você não quiser ouvir sobre esse assunto, você pode pular esse vídeo e a gente volta depois com a programação normal do canal. Se você for criança, você não sabe o que é esse termo, você nunca ouviu desse assunto, chame os seus pais, mostre para ele o início desse vídeo e o título também para ele decidir se você deve assistir ou não isso que a gente vai falar. Se você tá nas redes sociais, você sabe que esse assunto tá sendo muito falado agora. E tudo isso que tá rolando agora veio à tona por conta de um estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro que envolveu pelo menos 30 pessoas. E infelizmente é só nesses momentos, no Brasil e em outros países também, que a gente tem um diálogo muito necessário, que a gente precisa ter sempre e a gente precisava ter antes, que é sobre a cultura do estupro. O estupro é um crime sexual, é uma violência sexual. Isso é usado pra humilhar, pra exercer poder, pra objetificar o outro. E a gente tem que deixar um treco claro sobre esse uso do termo da cultura do estupro, porque tem muita gente que nega esse termo, fala, não existe uma cultura de estupro. Você tem crimes de estupro, obviamente pessoas que foram lá e violentaram outras, mas não existe uma cultura. Esse caso que aconteceu agora é um caso exemplar do que é uma cultura de estupro. Quando você tem 30 pessoas ou mais compartilhando socialmente do ato do estupro, isso é um exemplo claro, é um exemplo extremo, mas é um exemplo inegável de que a gente vive numa cultura de estupro, quando é uma coisa que você não faz escondidos. Aqueles homens que publicaram a foto e que se fizeram questão de ter o rosto deles envolvido com aquilo, eles se sentiram honrados em fazer aquilo. Isso é uma das coisas mais bizarras. Esse caso agora desse estupro coletivo, ele chamou a atenção porque ele foi registrado em vídeo e foto, e ele também porque envolveu muita gente. E foi no Rio de Janeiro, que é um centro que recebe uma cobertura da mídia um pouco maior que outras regiões do Brasil que não recebem tanto, então a gente ficou sabendo. Aí que tá, isso não foi um fato que aconteceu isolado, isso acontece com muita frequência. Há famílias em que tem o sistema de estupro. Eu entrevistei várias mulheres que foram vítimas desse tipo de violência em casa. Não se fala sobre isso, casos que raramente vêm à tona, de famílias em que o pai estupra, o irmão estupra, o tio estupra e faz parte do sistema da família. Quando você trabalha com isso, você vê o tanto que eles são comuns. A gente vê cultura do estupro quando as pessoas tentam jogar a culpa do que aconteceu na vítima. Ah, ela estava usando uma roupa que era provocante. Ah, ela usava droga. Por que ela estava na rua naquela hora? O que ela estava fazendo ali no meio daqueles homens? Nada disso justifica o estupro. Mas a cultura do estupro faz com que esses argumentos validem uma recriminação da própria vítima. E essa cultura de estupro existe em formas muito mais sutis do que a gente pode imaginar. Eu lembro uma vez de uma cobertura jornalística da CNN sobre um caso de estupro, em que 2 garotos universitários pegaram uma menina que estava muito bêbada numa festa e abusaram dessa menina. Obviamente um caso de estupro. Acho que chegaram a tirar foto, fizeram coisas desse tipo também. Expuseram a vítima. Expuseram a vítima. Faz parte da cultura. E aí a CNN foi cobrir e tinha 2 mulheres. Isso não é uma coisa que atinge só homem, tá? Vamos deixar claro aqui. Tem muitas mulheres perpetuando essa cultura do estupro também. Então essas 2 jornalistas mulheres foram comentar o julgamento dos 2 rapazes. E a repórter que estava na locação, falando com a outra do estúdio, realmente o clima aqui era de muita tristeza no tribunal, porque esses 2 rapazes que tinham um futuro próspero, uma coisa assim pela frente, eles acabaram jogando isso fora. Todo o diálogo das 2 foi sobre o lamento de 2 jovens rapazes de classe média, universitários, coisa do tipo. Presos. Que acabaram com a vida deles. E ninguém tava falando que não, dane-se, acabou com a vida dos caras, que tinha que acabar mais, porque os caras estupraram. Coloca os caras agora na cadeia quando eles são universitários, pra eles não se tornarem os ricos, poderosos, os empresários, os advogados lá na frente, que vão conseguir estuprar a secretária. Que vão estuprar e vão conseguir passar por cima do sistema. Eles acabaram com a vida dela. Isso existe em formas muito mais sutis do que a gente imagina. Existe no nosso discurso do dia a dia, existe sobre como a gente trata essas coisas que acontecem. Como a gente trata a vítima, por exemplo. A gente tem uma noção de pureza sexual que a pessoa tem que manter diante da sociedade que inibe muitas pessoas de virem do anonimato pessoas estupradas para poder denunciar o que acontece. Eu pedi para os nossos inscritos mandarem depoimentos de situações que eles viveram, ou que presenciaram, ou que tomaram conhecimento a respeito disso. Houve um caso de uma garota
que ela conta que saiu de casa com as amigas na rua, um homem adulto, abordou e começou a apalpar o corpo dela. Ela repulsou o cara. Chegou em casa, abalada, foi contar pra família. A mãe foi a primeira a perguntar pra ela com que roupa ela estava. Como se aquela roupa fosse um motivo para ela ter sofrido aquela violência. A gente precisa conversar mais sobre isso. Por quê? As pessoas são formadas com base naquilo que elas ouvem em casa, com base na educação que elas recebem. A gente não tá dizendo que não tem gente louca no mundo. Tem Eventualmente, você tem gente louca. Mas a questão é, o sujeito só consegue fazer isso socialmente se essa cultura existir. Tipo, aqueles 30 não eram 30 loucos. Ele não era 30 psicopatas. E essa cultura só pode ser combatida com as pessoas sendo ensinadas que elas não podem tratar o outro como objeto. Pra quem tem uma rejeição quando se fala em feminismo, a gente não tá falando só de mulher. Boa parte das vítimas de estupro são garotos. Eu cobri várias reportagens de garotos que eram estuprados em escola. Sim. Isso é muito mais comum do que você pensa. Primeiro, coloca na sua cabeça. Ninguém tem o direito de tocar o seu corpo sem que você queira. Não interessa onde você tá, não interessa a roupa que você tá usando, não interessa o que você bebeu, não interessa o que você fumou, não interessa Se as você é pessoas homem, com as quais você tá andando. Não interessa. se tocaram seu corpo sem a sua permissão, denuncie. Se a polícia não receber a sua denúncia, porque é outra coisa que acontece muito, procure o órgão que está acima da polícia, a corregedoria, o Ministério Público. Sim. Há autoridades já sensíveis para levarem a sua denúncia adiante. Não deixa barato. Se você não foi vítima, mas você tomou conhecimento dessa história, primeira coisa, não exponha a vítima. O estupro já é por demais humilhante. Você não precisa expor a vítima. Você não precisa reproduzir foto, você não precisa colocar o nome dela nas redes sociais, você não precisa nem manifestar apoio. Deixa a vítima com a família dela, ter o momento dela de privacidade. Você pode protestar, denunciar e exigir justiça. Se você é pai e mãe, por favor, eduque seu filho. Para você que mandou os depoimentos, muito obrigada. A gente decidiu, a gente leu tudo, eles ajudaram a gente a formar o nosso pensamento aqui, a linha desse vídeo, mas a gente não vai expor ninguém porque a gente sabe que isso é muito delicado. E muito obrigada por ter participado, realmente foi muito positivo, vocês nos ajudaram. Se você acha importante que esse vídeo seja divulgado, deixa aí o seu like, compartilhe nas redes sociais e a gente volta com a nossa programação normal amanhã. Exato.